Tinha informação aqui, agora sim, ó. Nossa produção é muito top. Informação do André Hernan sobre o Newton. Newton será jogador de São Paulo, com o nome correto agora, só para reforçar aqui. Mas muito bem, Bruno Andrade. Tem mais uma outra que eu, você e o Rafa Marques estamos em cima, né, Bruno? Que é sobre o Fernando Seabra, né? Que está prestes a ser anunciado como o novo técnico do Vasco. A informação que nós três temos aqui é que já tem um acordo com o Cruz Maltino, ele vai deixar o Coritiba e até tem a questão da multa rescisória, né, Bruno Andrade, que é um valor alto, que é um valor de 5 milhões de reais, se o Coritiba não abre mão. Mas o Fernando Seabra já deu ok para o Vasco alinhou as bases salariais com ele, um contrato que vai ser, se não me engano, até 2027, é isso, até o final de 2027. E o Fernando Seabra, ele sabe das condições difíceis que o Vasco está atravessando, condições financeiras, momento conturbado da SAF, mas ele gostou do projeto e ele topou. Deu o ok, né, Bruno Andrade? Então é isso, Fernando Seabra muito próximo de ser anunciado como novo técnico do Cruz Maltino, Bruno. Eu vou me apegar aqui em relação à informação do nosso Rafael Marques. Ele diz que, inclusive, já viaja para o Rio de Janeiro, mesmo não tendo um acordo fechado ainda entre clubes. Como você bem disse, a nossa informação é que entre o Seabra e o Vasco está tudo acertado, tempo de contrato, valores, enfim, todo o projeto foi acertado nas últimas horas, só que o Vasco ainda não fechou 100% a forma de pagamento dessa multa rescisória de 5 milhões de reais, se ela vai ser parcelada ou não, se vão jogar mais para frente, se ela vai ser à vista. Então, por enquanto, não há esse acerto, mas o Vasco naturalmente corre atrás, corre contra o tempo para não carregar mais essa situação, assim como deixou carregar a história com o Franklin Carvalho, o português do Botafogo. A informação que eu tenho é que o Franklin não foi respondendo, foi empurrando com a barriga, a proposta era boa, só que ele estava ali reticente, em dúvidas, não respondia nem sim, nem não, o Vasco cansou e foi atrás do Seabra, conseguiu o acerto com o treinador, falta o ajuste agora em relação à multa rescisória com o Coritiba. Veremos nas próximas horas, mas a tendência é que o acordo seja atingido o quanto antes. Top, Bruno Andrade. Vou pedir para você falar. Tem mais uma do Bruno sobre o Dieguinho, que poderia sair do Corinthians, mas não vai. O Bruno vai trazer detalhes sobre isso. Mas, Hernan, mandaram aqui no chat, e você sempre muito bem informado, pode... Sobre Fernando Seabra e Vasco. Essa é uma das principais novidades do dia, só para fazer uma breve recapitulação, né? Desde a semana passada, o Vasco tentava a contratação do Franklin Carvalho, que é um técnico português que trabalhava como auxiliar do Arthur Jorge. O Franklin recebeu uma proposta alguns meses atrás para comandar o Botafogo. Essa proposta foi feita pelo John Textor, que vislumbrou ali a possibilidade de contratar alguém barato. E a aposta acabou dando certo, porque o Franklin Carvalho, mesmo sem com muito menos nome do que outros técnicos que passaram recentemente por General Severiano, foi fazendo com que a coisa acontecesse. Pois bem, o Vasco fez proposta oficial para contratar o Franklin Carvalho. O Franklin tinha um prazo para responder e não respondeu. O Vasco deu um novo prazo para o Franklin responder, não surgiu resposta. E aí, diante desse cenário, e depois de uma reunião que aconteceu na noite dessa terça-feira entre o Franklin e os dirigentes do Botafogo, o Franklin decidiu permanecer no Botafogo. Em paralelo às conversas com o Franklin, o Vasco já tinha tratativas com o Fernando Seabra. Não era uma proposta, mas era uma conversa, um namoro. Seabra, que trabalhou no Cruzeiro, trabalhou razoável para bom. Passou pelo Bragantino com altos e baixos. E no Coritiba, talvez viva o melhor momento da sua carreira mais recente, né? O Coritiba é 7º colocado, com um nível de investimento muito menor do que o dos outros, com muita gente imaginando que o Coritiba era candidatíssimo ao rebaixamento, e eu tinha essa impressão, tá? Mas o Vasco fez uma proposta oficial na manhã dessa quarta-feira, disposto a pagar os 4 milhões de reais na multa rescisória para o Coritiba, disposto a dobrar o salário do Fernando Seabra. E já dá para cravar que Fernando Seabra sairá do Coxa para assumir o Vasco da Gama. Tá? O Coritiba estava tranquilo, estava confortável, imaginando que não aconteceria, mas sim, Fernando Seabra comunicou depois de reunião na tarde dessa quarta-feira aos dirigentes do Coritiba, que tomou a decisão de aceitar a proposta do Vasco da Gama, e ele vai deixar o time na 7ª colocação do Brasileiro. Informação importante da noite dessa quarta-feira, tá? Coritiba recebe 4 milhões de reais de multa e o Vasco passa a ter um novo comandante.